porque já é tempo que comece o juízo pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Veja que ao longo da história bíblica, Deus revelou o seu caráter através da misericórdia, da paciência e também do juízo. O juízo divino nunca surge de forma arbitrária. Ele é precedido por longos períodos de graça, advertência e oportunidade de arrependimento. Meus amigos, essa é a grande realidade do mundo a qual nós estamos vivendo. E precisamos estar preparados para os dias vindouros. Sabemos que temos pouco tempo para em breve estarmos com o nosso Cristo. Veja aqui em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, porque já é tempo que comece o juízo pela casa de Deus. Isso começa primeiramente por nós. Qual será o fim daqueles que não aceitaram o Evangelho? Não aceitaram a advertência do nosso bom Deus. Nós temos aqui três advertências importantes e que servem de um alerta para mim e para você. O primeiro, o dilúvio nos dias de Noé, a destruição de Sodoma e Gomorra. E terceiro, a queda de Jerusalém no ano 70. Amigos, veja que estes eventos foram eventos aonde Deus ele fez juízo. Nós iremos examinar um pouco, estudar um pouco sobre esses grandes acontecimentos. Eu não vou estender muito esta mensagem para que o vídeo não fique muito longo, mas eu convido você a ficar até o final dele. Essa é a realidade do mundo a qual nós estamos vivendo, amigos. Infelizmente, as pessoas mais amigas dos prazeres do que amigos de Deus. Nós sabemos que a cada dia que passa, as pessoas endurecem os seus corações, infelizmente, é uma realidade, e acabam rejeitando o apelo do Espírito Santo. Sai dela, povo meu. Veja que temos pouco tempo e em breve veremos Jesus. Então veja que estes eventos não são apenas relatos históricos, mas advertência solene para o tempo do fim. Nós temos aqui, como nos dias de Noé, Mateus 24, versículo 37 ao 39, você já conhece o texto, mas eu vou ler com você aqui. Eu vou abrir a palavra do Senhor aqui agora neste momento. Enquanto isso, você vai abrindo aí a Bíblia e vamos juntos. Eu não sei se você está com a sua Bíblia, seja ela virtual, mas veja o que diz aqui Mateus 24, versículos 37 ao 39, que diz assim, ó: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Olha só que interessante. Eu vou deixar a Bíblia aqui mesmo, deixa eu só afastar aqui um pouquinho o tripé. Muito bem. Olha só, amigos. Aqui nós temos uma advertência, um aviso do próprio Jesus. Ele disse assim, ó: assim como foi nos dias de Noé. O que era que estava acontecendo nos dias de Noé? É o que nós estamos vendo hoje de forma pior. Hoje a situação se encontra pior. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que era que eles faziam? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Aqui nós vamos destacar um ponto importante. Noé valorizou a sua família, preservou a sua família. Noé investiu pesado de forma espiritual para salvar a sua família. Sabe o que isso nos diz? E nós já estamos nos últimos dias e precisamos investir, salvar
a nossa família. Porque em breve a porta da graça ela vai se fechar. E nós precisamos levar a nossa família para o céu. Ao contrário, nós iremos prestar conta diante de Deus. Cadê o teu esposo? Cadê a tua esposa? Cadê os teus filhos que eu te dei? O que aconteceu? Que não estão comigo aqui no céu. Amigos, olha que interessante. A realidade de Sodoma era triste, perdão, a realidade dos dias de Noé era triste e lamentável. Mas diante da corrupção da época dos dias de Noé, ele trabalhou arduamente a fidelidade, a fé, a esperança e a conexão com Deus. Veja que em Gênesis capítulo 5, capítulo 6, versículo 5, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda inclinação dos seus pensamentos, do seu coração, eram sempre para o mal. Essa era a realidade dos dias de Noé. Então a sociedade ela estava marcada por corrupção generalizada, violência e também rejeição da autoridade divina. Hoje estamos vendo a mesma realidade, a mesma coisa, amigos. Estamos vendo situações críticas. Estamos vendo, por exemplo, uma realidade semelhante aos dias de Noé. Pessoas casando, comendo, farreando, como se não existissem leis, regras, princípios e seguem a sua vida. Mas assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. O que aconteceu nos dias de Noé? O fechamento também da porta da graça para aquele povo da sua época. Quem fechou a porta? O anjo do Senhor. O anjo do Senhor fechou a porta. Então, o dilúvio, Noé passou ali 120 anos de graça. Noé foi um pregador de justiça. A todos os momentos, Noé dizia: arrependei-vos. Eis que virá um grande dilúvio, diz o Senhor. Entrem na arca. E as pessoas chamavam Noé de louco. O dilúvio não foi apenas um castigo, mas uma necessidade moral para preservar a humanidade da completa degeneração. Comentário bíblico, Adventista, volume 1, página 265. Veja o que diz aqui a serva do Senhor. Ela disse assim: por mais de um século, Noé apresentou ao mundo a mensagem de advertência, mas o povo rejeitou a misericórdia oferecida. Patriarcas e Profetas, capítulo 7. O juízo veio após repetida advertência. O juízo veio, amigos. E aquelas pessoas, elas foram destruídas. E é lamentável saber que essa mesma cena, ela vai se repetir. Não com água, mas a Bíblia diz que vai acontecer exatamente com fogo. Então veja que também aconteceu o juízo de Deus em Sodoma e Gomorra. Eu quero mais uma vez ler a palavra de Deus com você em Lucas 17. Eu vou abrir aqui, e se você puder abrir a Bíblia aí também, se você estiver em casa ou se você tem a Bíblia no local do trabalho, veja o que diz o Senhor em Lucas 17, versículos 28 ao 30. Diz assim, ó: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim, olha só a expressão assim, mais uma vez, ó. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar no céu. Mateus 24, assim será também na vinda do Filho do Homem.
Lucas 17, versículo 30. Assim será em que o Filho do Homem se manifestar. Duas advertências para mim e para você. Um exemplo, nos dias de Noé, as pessoas eram corruptas. A porta da graça foi fechada. O anjo fechou a porta da arca. E o tempo de graça acabou para aquela nação. Nos dias de Sodoma e Gomorra, não foi diferente. O Senhor fez juízo também sobre aquele lugar. À força, Ló foi tirado daquela cidade. E amigos, aquela cidade foi destruída com fogo e enxofre. E o que mais me chama a atenção é que diante da realidade que nós estamos hoje, estamos vendo essa mesma cena, quase que vendo essa mesma cena se cumprir. A Bíblia diz que vai ser derramado do céu fogo e enxofre. Fogo e enxofre. Aí eu pergunto para você, até quando você estará ainda na mesma situação espiritual, sem tomar uma decisão de se reconciliar e de aproximar de Deus? Você está sendo orientado, está sendo advertido. Você está vendo hoje as nações, as pessoas comendo, bebendo, farreando, como se nada fosse acontecer. Mas a realidade é, assim como foi nos dias de Noé, assim como foi em Sodoma, assim será a vinda do Filho do Homem. Então nós vamos ter aqui imoralidade extrema em Sodoma, orgulho e desprezo pelos necessitados e rejeição consciente da luz divina. E olha só, Sodoma havia ultrapassado os limites da paciência divina. Assim também nos dias de Noé. O juízo veio tanto corretivo como exemplar. Comentário Bíblico Adventista, volume 1, página 329. Se essas pessoas foram advertidas, não será diferente também agora nos últimos dias. E sabe, amigos, o que mais me chama a atenção? Deixa eu só fechar aqui. O que mais me chama a atenção? Deixa eu só ajustar aqui. Pronto. O que mais me chama a atenção é que hoje estamos vendo a mesma realidade. A mesma realidade, amigos. E as pessoas nunca tomam a sua decisão em servir e adorar a Deus em espírito e em verdade. Olha só, os pecados de Sodoma tornaram-se um provérbio, pois foram cometidos à luz do dia e sem vergonha. Foi o que aconteceu. Amigos, Deus teria poupado a cidade várias vezes, e isso revela o seu desejo de salvar e não de destruir. Várias vezes. Abraão, se tiver um, se tiver 50, se tiver 40, 35, 30, 15, 10, 5, mas infelizmente não havia ninguém. Indo para os momentos finais, nós vamos ter aqui Jerusalém. Um dia, Jesus foi convidado, na verdade, o templo foi apresentado para Jesus, apesar de que Jesus já conhecia. Os seus discípulos disseram assim: olha que lindas paredes, olha que monumento lindo, olha que construção maravilhosa, difícil de ser demolida, ser destruída, provavelmente vai ficar eternamente aqui. E Jesus disse: aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jerusalém rejeitou repetidamente os profetas. E Jesus nos disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata e persegue os profetas. E Jerusalém, o povo em sua época, e a Bíblia diz isso, que rejeitou o próprio Cristo. E aqui nós temos, perseguiu os seus seguidores.
Jesus chorou pela cidade, anunciando o juízo com dor, não com prazer. Várias vezes, Jesus usa uma expressão, na verdade, ele usou uma expressão assim, ó. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, uma galinha, ajunta os pintinhos debaixo das suas asas. Quantas vezes eu quis fazer isso? Então, a destruição de Jerusalém é um tipo de juízo final ilustrando as consequências da rejeição persistente da graça. Um dia, alguém disse assim, ó, que o sangue dele recaia sobre nós e os nossos filhos. E exatamente no ano 70. A destruição de Jerusalém deve servir de solene advertência para todos os que resistem às ofertas da graça divina. Deus está concedendo o seu tempo de graça. E esse tempo de graça um dia vai cessar. Um dia, de forma simbólica, tá bom? A porta da graça, a porta da graça é uma expressão simbólica, meu amigo, de que um dia ela vai se fechar. É o tempo de graça que vai ser cessado, vai se finalizar. É o momento em que Deus deixará de interceder pelas nações. E quem for limpo, continue sendo limpo, quem for sujo, continue sendo sujo. Haverá dois rebanhos, um do lado esquerdo e outro do lado direito. Haverá pessoas clamando e dizendo assim, aquelas que já estão perdidas, Senhor, mas nós expulsamos demônios em teu nome, fizemos vários milagres, tudo em teu nome. E Jesus dirá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, e porque eu nunca vos conheci. Jerusalém passou por uma situação difícil, inclusive no último vídeo aqui agora, foi falado algo interessante, que Jesus ele deixou um único sinal para que o povo ficasse atentos aos momentos finais de Jerusalém. Quando ouvirem Jerusalém sitiada de exército, sabeis que está próxima a sua devastação. E quem deu ouvido à mensagem, nenhum deles pereceram diante do massacre que houve em Jerusalém. Esses três juízos nos ensinam que Deus é paciente, mas justo. O juízo é precedido de advertência clara. Sempre existe um caminho de salvação e esse momento de salvação chegou hoje na tua vida. Agora, aceite a Jesus como seu Salvador e não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração quando ouvires a voz do Senhor. O Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para convosco. Quer você ou não, queira você ou não, Jesus ele vai voltar. E aqui, meus amigos, finalizando, hoje vivemos num tempo semelhante aos dias de Noé. A pergunta não é se o juízo virá, mas onde estaremos nós quando ele vier? Aonde você vai estar quando o juízo de Deus vier? Do lado a qual Jesus vai dizer: venham benditos de meu Pai, ou do lado daqueles que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. A decisão está agora nas suas mãos. Só depende de você. Que Deus te abençoe de forma especial a tua vida. E que a cada dia possamos ser mais amigos de Deus, mais amigos do Espírito Santo, de Jesus. E que possamos estar atentos aos momentos finais da história dessa terra. Que Deus te abençoe.